Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Olá, estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você confere a segunda parte da sessão plenária de hoje, aqui do Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomam seus assentos, a bancada em formato da letra U invertida. No canto direito inferior da tela, há uma janela com a intérprete de Libras. Reaberta a sessão do Supremo Tribunal Federal. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada. Minha saudação a todos. E apregou, para continuidade de julgamento, as ações diretas de inconstitucionalidade 4.645, em que requerente o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB e outro, e a ação direta de inconstitucionalidade 4.655, em que requerente o Procurador-Geral da República. Ambas ações diretas sob a relatoria do ministro Luiz Fux e em julgamento conjunto com a seguinte decisão. Relembro, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que conhecia parcialmente da ação direta e nessa parte julgava improcedente o pedido, pediu vista dos autos o ministro Edson Fachin, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a Vossa Excelência. O ministro Edson Fachin senta-se à esquerda na bancada. Procurador-Geral da República. Como Vossa Excelência vem de apregoar, senhora presidente, são duas ações diretas de inconstitucionalidade, portanto, com perfeição, tendo em vista o objeto, o pregão em conjunto de ambas, a 4645, que é a primeira dessas ADIs, e a segunda, a 4655. 4655. Os números se parecem, mas não são idênticos. E, portanto, são as duas ADIs da relatoria do ministro Edson Fachin. O eminente ministro Luiz Fux já houvera votado em ambas e lançado o voto no plenário virtual. Portanto, foi lá que o eminente relator votou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela improcedência dos pedidos. Considerando a matéria que versa sobre questões relevantes da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, dentre outros aspectos, e sobre o regime diferenciado de contratações públicas, o assim denominado RDC, aplicável às licitações de contratos públicos, pedi vista para poder melhor examinar a matéria e, nessa sentada, trago o meu voto. Em pauta, julgamento conjunto ADIs 4645 e 4655. Respectivamente, pelo Partido da Social Democracia Brasileira e o Democratas, bem como o Partido Popular Socialista e também pela Procuradoria-Geral da República. Eu tenho no voto um alongado relatório que me parece desnecessário, quiçá ser repisado, por duas razões. A primeira é que, como já estava no virtual, tanto o relatório quanto o voto já de Sua Excelência o relator são conhecidos. E a segunda razão é que, embora eu vá me estender para dar as razões, me estender um pouco no voto para dar as razões do pedido de vista, mas eu gostaria de adiantar desde logo que eu estou acompanhando o relator para também chancelar o conhecimento parcial e, na parte conhecida, julgar ambas as pretensões veiculadas nas ações improcedentes. Portanto, já estou adiantando que examinei esta matéria
Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011, que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e das Olimpíadas em 2016. Da ação direta e consolidada 4655, que após o término das obras e da realização das competições mundiais que foram previstas na lei, nós estamos, evidentemente, tratando desta lei que é de 28 de maio de 2013 e estamos a tratar de um RDC que restou aplicado por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, bem como a Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol, a Associação FIFA de 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014. Portanto, eu estou preliminarmente entendendo, como disse e repito, assim como afirmado pelo autor da ADI 4655, que após o término das obras da realização dessas competições mundiais, teria ocorrido o exaurimento da eficácia do disposto nos artigos 1º, inciso 1, 2 e 3, artigos ainda 43, 65 a 67 desta lei em questão. Por isso, com base na orientação que temos pacífica neste tribunal, o exaurimento da eficácia de lei temporária, que é o caso nessa parte, nesses dispositivos, enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato face à perda superveniente de seu objeto. Por isso, tal como fez Sua Excelência, o eminente ministro, o relator, eu não conheço das ações relativamente aos mencionados dispositivos diante da prejudicialidade. Dito isso, prossigo na parte restante deste voto, fazendo, quantum satis, o exame de mérito e rejeitando a alegação de inconstitucionalidade da medida provisória 527 de 2011, medida essa que foi convertida em lei, a Lei 12.462 do mesmo ano, de 2011, a alegação que veio, que também estou a rejeitar, veio fundada na suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência na matéria. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 4645 e 4655. Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011, que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e da Olimpíada em 2016. As contra-urgências são de apreciação discricionária do chefe do Poder Executivo, não cabendo o seu exame pelo Poder Judiciário, salvo, e este salvo é importante, salvo os casos excepcionais de abuso de poder. Nada obstante, no caso que estamos a examinar, entendo que não se está diante de hipótese concreta de abuso da prerrogativa essa concedida ao chefe do Poder Executivo de editar a medida provisória, uma vez que a urgência e a relevância foram devidamente demonstradas, ainda que as partes autoras entendam de modo diverso. E explicito isso muito brevemente. É que se infere da própria mensagem 75/2011, por meio da qual a Presidência da República encaminhou a medida provisória 527 ao Congresso Nacional, que um dos temas principais da norma proposta dizia respeito à criação, no âmbito da Presidência da República, da Secretaria de Aviação Civil, destinada a formular, coordenar e supervisionar as políticas para o desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, tendo em vista, e de lá colho esta frase que cito entre aspas, a crescente demanda
que decorre da expansão do mercado de aviação civil, avultada pela proximidade dos eventos esportivos de grande envergadura que serão sediados pelo país nos próximos anos. Isso está entre aspas, porque é uma citação de 2011, e todos os eventos aqui, por mim, aliás, antes mencionado, se deram posteriormente a esta data de 2011. E acrescentava aquela mensagem justificadora, a fim de que assim se harmonizem os planejamentos relativos à aviação civil, à infraestrutura aeroportuária, também civil, e à infraestrutura de navegação aérea civil, bem como adequar a capacidade das infraestruturas instaladas à expansão do transporte aéreo. Vieram as informações que já foram escrutinadas pelo voto do eminente ministro Luiz Fux, especialmente da Presidência da República, as quais também me reporto, e são dados relevantes daqueles anos de 2003 a 2010, dados sobre o número de passageiros e, portanto, o aumento de aproximadamente 118%, em situação que bem demonstrava, e para esse efeito suficiente para demonstrar, a necessidade, então, premente de se reestruturar o setor. Por isso, superada esta questão, analiso agora a suposta violação ao devido processo legal e ao abuso do poder de emendar texto de medida provisória. Neste tribunal, por ocasião do julgamento da DI 5127, e Vossa Excelência, presidente, certamente lembra-se muito bem desse julgamento, que foi profundamente escrutinado por Vossa Excelência, e por uma questão pontual, restei designado relator do acórdão, só numa pontual divergência quanto à projeção dos efeitos, mas substancialmente o posicionamento é de Vossa Excelência, ao qual eu aderi. Naquele julgamento, rememorei que o procedimento de conversão em lei da medida provisória ou de medida provisória tem no processo legislativo de conversão o seu instrumento de realização, vale dizer, uma oportunidade na qual o Legislativo pode aprovar emendas à medida provisória, sejam elas aditivas, modificativas ou supressivas, nos limites que este próprio tribunal fixou. Salientei, então, que não há comando expresso na Constituição, e nomeadamente no artigo 62, acerca da impossibilidade de se transbordar a temática da medida provisória, mas isso não significa que o exercício da faculdade de emendar pelo Congresso Nacional seja incondicionado. E foi precisamente o que esse tribunal chancelou, estabelecendo limites a essa possibilidade nos termos de uma fundação racional e sistemática da matéria aurida da Constituição. Isto se dá porque, no referido processo de conversão, deve-se observar o devido processo legislativo, o que não acontece quando temas que não guardam pertinência com a medida provisória são inseridos na lei de conversão, vendo-se privados de passar pelas comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma, a um só tempo, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, o que torna a norma daí decorrente enfraquecida no que diz respeito à legitimação pelo procedimento democrático. Ainda naquele julgamento, tomei licença para assentar que tal prática, vale dizer, edição de emendas em processo legislativo de conversão em lei, com conteúdo temático distinto daquele da medida provisória sobre o escrutínio do Congresso Nacional, essa prática, embora não demonstre desobediência sistemática
a moldura institucional constituída no âmbito da Carta Maior não leva o reconhecimento automático da inconstitucionalidade da lei decorrente da conversão da medida provisória. Nessa ordem de ideias, senhora presidente e eminentes pares, por ocasião daquele julgamento, como consignou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o que se declara, e ali esse tribunal declarou, foi a inconstitucionalidade desta prática, ou deste costume de se inserir no processo de conversão em lei da medida provisória, matéria que com ela não guarde pertinência temática. E assim foi que esse tribunal, conquanto tenha reconhecido a inconstitucionalidade formal da prática em questão, em obediência ao princípio da segurança jurídica, decidiu preservar até a data daquele julgamento que se deu no dia 15 de outubro de 2015, as leis frutos de emendas em projeto de conversão de medida provisória em lei. Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011 que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e da Olimpíada em 2016. Ministro Fachin, ao que lembro, né, na verdade... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. De improcedência, o reconhecimento de efeitos prospectivos. E eu fundamentava que eu achava injustiça com o autor da ação, que, na verdade, não teria, né, não alcançaria os seus objetivos, embora nós estivéssemos, enquanto tribunal, endossando a tese apresentada. Exatamente. Foi exatamente esse ponto. E aí eu preferi não ficar de redatora, né, do acórdão. Perfeitamente, presidente. É isso que se passou e eu reitero que o conteúdo daquela deliberação bebeu das luzes que Vossa Excelência trouxe à colação no sempre judicioso voto. Pois bem, dito isso, aqui, obviamente, nós estamos diante de uma medida provisória, como já mencionei, a 527, que foi convertida na Lei 12.462, editada do ano de 2011. Logo, há um argumento preliminar, que também já foi esgrimido por Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, que trata da eficácia do julgamento, que levou-se a efeito aqui em 2015, e nós estamos a falar de uma medida provisória de 2011. Portanto, a segurança jurídica também diz respeito a um julgado que não atinge o ato ora impugnado. Se não fossem outras razões, por isto, já bastaria, seria suficiente para rejeitar a alegação neste ponto também. Esse entendimento estende-se às leis posteriores que alteraram a Lei 12.462 de 2011 e que foram também resultantes da conversão de medidas provisórias em lei, quais sejam as leis 13.173 e 13.190 de 2015, uma vez que as medidas provisórias 678 e 679, que deram origem a essas leis, já haviam sido aprovadas pelo Congresso Nacional quando esse tribunal, em 15 de outubro de 2015, deliberou o que ali se chegou na ação direta e consolidada 5127. Portanto, creio que, colocadas essas questões que são de ordem formal, me encaminho agora para o exame das alegadas inconstitucionalidades materiais. Nesse universo, em ambas as ações, sustenta-se que as disposições atinentes ao regime de contratação integrada, vale dizer artigo 2º, inciso 5º, 8º, inciso 5º, 9º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e artigo 36, parágrafo 1º, sustenta-se que esses dispositivos violam os princípios da moralidade administrativa e da isonomia, bem como o que contém
o disposto no inciso 21º do artigo 37 da Constituição da República, por admitir que serviços sejam contratados sem a definição nítida do objeto. Argumentos ainda mais que esse modelo permitiria a constatação no mesmo, ou melhor, a concentração no mesmo contratante de projeto básico e execução da obra ou serviço, desvirtuando os propósitos da licitação. Esses são os dois argumentos, fundamentalmente, que vão na matéria de fundo, portanto, suscitando a inconstitucionalidade material. No voto, senhora presidente, eminentes pares, eu reproduzo os dispositivos que aqui estão inquinados de alegada inconstitucionalidade. Como mencionei, acerca desse regime diferenciado de contratações e no diploma legal que está em questão, o artigo 2º, parágrafo único, inciso 5º, o artigo 8º, inciso 5º, o artigo 9º, incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 3º, no seu parágrafo também 3º, 4º e 5º, que reproduz integralmente, e me excuso de não fazer a leitura do texto legal impugnado. O que está em questão aqui é a figura jurídica da denominada contratação integrada, tal como prevista na lei impugnada. E eu anoto de saída que a contratação integrada não constitui inovação no ordenamento jurídico. Aliás, essa modalidade de contratação já estava elencada no Decreto 2745 de 1988, que trata do regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petrobras. Lá, no item 1.9, lê-se precisamente que, sempre que economicamente recomendável, a Petrobras poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo a realização de projeto básico ou detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto com solidez e segurança especificada. Fecho as aspas da citação que fiz daquele item 1.9 do Regulamento de Procedimento Licitatório Simplificado. Pois bem, como trago à colação esta citação, verifico, inclusive no parecer do relator da comissão mista que examinou a medida provisória 527 de 2011, que tal norma inspirou-se, portanto, no regime já estabelecido para a Petrobras por meio do decreto que acabei de mencionar. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 4645 e 4655. Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011, que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e da Olimpíada em 2016. Vota o ministro Edson Fachin. Do que se poderia imaginar, o regime proposto não surgiu de ideias criadas sem amparo em sólida experiência prática, mas sim que resulta de inteligente fusão entre o procedimento licitatório preconizado pela Lei de Licitações e do pregão eletrônico. Sua Excelência, o relator, destacou que o Instituto da Contratação Integrada, embora criticado por muitos, não prescinde de projeto básico, nem permite a realização de obras públicas sem que haja nítida definição dos resultados esperados pela administração pública, na medida em que os editais que disciplinam esse tipo de ajuste devem indicar, e de forma exaustiva, os propósitos a serem cumpridos. Portanto, tenho para mim que a razão está com o relator, e diversamente, com o devido respeito do que afirmam os autores, especialmente
da ADI 4645, a regulação da contratação integrada não incorre na quebra da isonomia e da moralidade por não permitir a definição nítida do objeto da avença em face de eventual ausência do projeto básico. Consoante o disposto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 9º, o instrumento convocatório do certame deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo, e aqui se vê, em meu modo de ver, a nitidez que se almeja, a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado, b, as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, c, a estética do projeto arquitetônico e d, os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia, à facilidade na execução, os impactos ambientais e a acessibilidade. Acrescente-se que o decreto regulamentador da lei, decreto 7581, estabelece no parágrafo 3º do artigo 74 que o anteprojeto deverá possuir nível suficiente para proporcionar comparação entre as propostas recebidas das licitantes. Logo, a razão pela qual os projetos básicos e executivo ficam sob a responsabilidade do contratante reside na circunstância de que esse tipo de contratação é prevista para objetos complexos, como explica, aliás, Marcos Nóbrega, em estudo publicado na revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, volume 33, número 2, página 37, um processo complexo é aquele no qual o escopo técnico do projeto é difícil ou impossível de definir, sobretudo pelo grau de inovação que entronize e pela formatação contratual sofisticada, diz Marcos Nóbrega. Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011 que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e da Olimpíada em 2016. Vota o ministro Edson Fachin. Universidade Federal do Paraná, centenária Universidade Federal do Paraná, esse modelo de contratação pressupõe objetos complexos em que há dificuldade de a administração conceber a melhor solução técnica para a sua execução. Acresço, ao lado desse estudo que citei, que é precisamente sobre o RDC e a Lei Geral de Licitação, acresço que, não por outra razão, a lei questionada prevê que essa espécie será adotada para a contratação de objetos que envolvam 1. Inovação tecnológica ou técnica, 2. Possibilidade de execução com diferentes metodologias e 3, possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Atribui-se ao particular, então, a responsabilidade pela elaboração do projeto executivo, bem como a de preparar o projeto básico, retirando-se à administração pública o ônus de planejar no detalhe a obra ou o serviço que pretende contratar. Estou citando aqui, dentre outros, o professor Carlos Ari Sundfeld, na obra Contratos Públicos e Direito Administrativo, mesmo porque, diante da complexidade do objeto, o poder público pode não dispor da expertise necessária à sua confecção. Nesta direção, e ainda à luz dos ensinamentos do professor Egon Bocon Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, a vantagem de se concentrar a responsabilidade no mesmo sujeito pela execução do projeto da obra e seu aparelhamento é a de, e aqui são palavras dos autores que cito, é a de criar-se um robusto incentivo para perseguir a concepção e a formatação mais econômica e eficiente para o projeto, assim como em relação à construção da obra e seu aparelhamento, tudo com vista ao adequado funcionamento do empreendimento. Vale dizer,
dizem os autores. As deficiências do projeto se retratarão em maiores custos ao longo da execução da obra. Daí a razão econômica a legitimar a responsabilização pela execução do projeto daquele encarregado de executar a obra. Com isso, a administração pública e a sociedade em geral poderá obter, concluem os autores, relevantes ganhos de eficiência, e é também nesta linha que as vantagens desse modelo foram apontadas no estudo que já mencionei de Marcos Nóbrega, ao tratar do escopo da contratação integrada. O primeiro deles, valendo-se de uma expressão que resta internalizada na doutrina, single point responsibility, e o primeiro desses pontos, à luz dessa expressão, trata a responsabilidade centrada na figura do executor do projeto, considerando que ele é o elaborador do design, evitando-o como um jogo de empurra entre governo e empreiteiro. Além disso, maior controle do empreiteiro como o executor, que também elabora o projeto básico. Ele tem, por óbvio, controle também maior sobre o processo de execução. E, por último, diz Marcos Nóbrega, aumento dos incentivos à cooperação. Uma grande vantagem é o alinhamento de incentivos, evitando-se conflitos e buscando a cooperação. Portanto, daí se infere que, à luz desse RDC, e neste caso, e nos limites desta possibilidade concreta, a concentração no mesmo contratando o projeto básico e a execução da obra, longe de desvirtuar, no caso, o propósito da licitação, tem o potencial de imprimir maior eficiência às contratações, podendo representar ganhos em qualidade e tempo de execução. Nos autos da ADI 4655, a Procuradoria-Geral da República assevera que a pré-qualificação fere a ampla competitividade e pode acarretar uma superestimativa do preço. Menciona ainda acordo no Tribunal de Contas da União, que teria identificado irregularidades como direcionamento de certames, conluio entre participantes e sobrepreço decorrentes da pré-qualificação. E, portanto, em função desses argumentos, a Procuradoria, nesta ação específica, pede a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos artigos 4º, parágrafo 1º, inciso 2º, parágrafo 2º e 14, inciso 2º, para afastar qualquer interpretação que dispense exigências estabelecidas nas normas que regulamentam o licenciamento ambiental e, especialmente, a avaliação sobre a possibilidade de realização da obra ou da atividade. Examino, portanto, agora esses argumentos. Quanto ao risco ambiental, que resultou no temor exposto pelo autor da ação, no caso, o senhor Procurador-Geral da República, tenho, com a devida vênia, que não procede. Em diversos dispositivos da lei questionada, nota-se preocupação com a preservação do meio ambiente, bem como com o desenvolvimento sustentável. É o que se observa, por exemplo, na obrigatoriedade de referência aos impactos ambientais em anteprojetos de engenharia para execução de obras do serviço de engenharia sobre o regime de contratação integrada, prevista na lei, na determinação de observância princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, na exigência de certificado da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, disciplinado no inciso 3º do artigo 7º, dentre outros dispositivos. Por isso, entendo que não há
afastamento da exigência de licenciamento ambiental, como, aliás, destacou a Advocacia Geral da União, que veio aos autos rememorando o teor do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 4º, segundo o qual as contratações realizadas com base no RDC devem respeitar especialmente condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licitação ambiental. Portanto, ao usar o vocábulo especialmente, chama a atenção as normas que devem ser respeitadas. E mais, nesse inciso, as normas relativas à mitigação por condicionantes e compensação ambiental é direcionada à luz que emana do procedimento de licenciamento ambiental, ou seja, não o substitui, mas, ao contrário, reforça que o licenciamento deve ser feito e que necessariamente deve contemplar ações de mitigação por condicionantes ou compensação ambiental. Quanto ao outro argumento, ou seja, no que tange ao procedimento de pré-qualificação permanente, também aqui, com o devido respeito, a irresignação não prospera e reproduzo as disposições que são questionadas, nomeadamente aquelas do artigo 29 e do artigo 30. O artigo 29 prevê que são procedimentos auxiliares das licitações regidas na lei a pré-qualificação permanente, e o artigo 30 disciplina o que se considera como pré-qualificação permanente, vale dizer, como o procedimento anterior à licitação destinado a identificar, e aí trata de fornecedores, bens e todos os requisitos de habilitação e requisitos técnicos necessários à contratação. Assegurada em qualquer hipótese, isso está expresso no parágrafo 4º do artigo 30, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Com o procedimento de análise, digo então, que é anterior à licitação, busca-se identificar fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento do bem ou execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos e bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. E a norma prevê, ademais, que esse procedimento ficará permanentemente aberto para novos interessados e que a pré-qualificação terá validade máxima de 1 ano, o que permite que os qualificados participem de distintos certames que apresentem o mesmo objeto para o qual foram pré-qualificados. Por isso, entendo que tal possibilidade não viola a ampla competitividade, exatamente porque o procedimento de pré-qualificação fica aberto de forma permanente para a inscrição de eventuais interessados, sem qualquer restrição. Reproduzo aqui, nesse ponto, o que trouxe a colação a AGU, me excuso da leitura, também trago à colação as informações carreadas a estes autos pelo Senado Federal e, à luz destas informações que estão minudentadas no voto e do que já este voto trouxe à colação, também proponho rejeição da alegação de inconstitucionalidade material do artigo 29, inciso 1º e artigo 30 da Lei 12.462 e por arrastamento do artigo 7º, inciso 2º e artigo 5º da mesma lei. Concluo, senhora presidente e eminentes pares, apenas fazendo o exame acerca da chamada remuneração variável, que foi outro ponto questionado, mas a este já na ADI 4645. E constante do artigo 10, que estipula sua vinculação ao desempenho da contratada com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato,
devendo-se respeitar o limite orçamentário fixado pela administração pública para a contratação. Ou seja, nós estamos tratando de situação que, dentro do orçamento fixado para a celebração do contrato, a administração pública, após fixar metas a serem atingidas, pode oferecer um bônus pela sua superação e também prever penalidades para hipótese de atraso. Busca-se, assim, eficiência, celeridade e economicidade nas contratações públicas. Aqui também estamos a tratar de instituto que não é novidade no ordenamento jurídico. E instituto esse adotado nas contratações realizadas desde há muito por contratos levados a efeito no âmbito da Petrobras, que envolvem várias empresas e, especialmente, quando a licitação se mostra inviável por falta de competitividade. Por isso, também aqui, com o devido respeito, não se acolhe a alegação de inconstitucionalidade por esta razão, bem como nada também acolhe a alegação de inconstitucionalidade por violação ao princípio da publicidade, da publicação diferida do orçamento estimado e da dispensa de publicação no Diário Oficial das Licitações, cujo valor não ultrapasse R$ 150 mil para obras ou R$ 80 mil para bens e serviços, inclusive de engenharia. Reproduzo essas disposições e digo, a propósito, que a razão de ser do diferimento da publicação reside na intenção do legislador de impedir o conluio entre os participantes, uma vez que, desconhecendo o valor que a administração está disposta a pagar pela contratação, os licitantes não possuirão um parâmetro para combinar valores de propostas e, assim, primar pela efetivação do princípio da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública. Entendo que, dentre os valores em jogo, o legislador prestigiou precisamente a economicidade e a busca da proposta mais vantajosa, sem deixar de observar a publicidade, ainda que em momento posterior, portanto, também entendo que não há inconstitucionalidade. E, por derradeiro, quanto à dispensa de publicação no Diário Oficial daquelas licitações de menor monto, há que se destacar que a norma prevê uma forma alternativa de efetivação do princípio da publicidade em tais casos, qual seja a divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 4645 e 4655. Ministros julgam constitucionalidade de lei de 2011, que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável às obras da Copa em 2013 e 2014 e da Olimpíada em 2016. Mas estas são as conclusões que cheguei. Com essas considerações, tenho a honra de acompanhar o voto do eminente ministro relator, por conhecer parcialmente das ações e, na parte conhecida, julgar improcedentes. É como voto, presidente. Senhora presidente, na qualidade de... Agradeço ao ministro Fachin, pois não, ministro... Na qualidade de relator, o voto é muito longo, tem 77 laudos, mas acho que agora, com a concordância também num voto denso do ministro Fachin, nós podemos retornar ao plenário virtual. Estão todos de acordo? Então, só me resta agradecer a presença de todos e declarar encerrada a sessão com votos de uma excelente noite. Obrigada.